Pessoal do curso de informática, do curso de eletrônica, tudo bem? Gente, hoje, dando continuidade ao assunto de estrutura de repetição, vamos aí falar do comando enquanto, né? Esse comando enquanto, ele tem uma aplicabilidade diferente um pouquinho do comando para, né? A gente vai ver aí no decorrer dos slides quando eu o aplico, quando eu utilizo dentro de um programa, tá bom? O assunto é algoritmos, tá? Então, vamos aí para os próximos slides. Então, quando é que eu uso o comando enquanto? Eu uso ele principalmente quando eu não sei quantas vezes um laço de repetição tem que ser executado, ou seja, um trecho de programa, eu não sei quantas vezes ele tem que ser repetido. Eu, programador, fica bem claro isso. Eu, programador, não sei a quantidade de vezes que um trecho de programa tem que ser repetido, eu recomendo que usem o comando enquanto. Professor, dá um exemplo aí para mim de quando, né, eu vou me deparar com uma situação igual a essa. Então, por exemplo, eu poderia falar assim, eu venho dando exemplo aí dos reajustes de salários, né, até antes da gente usar a estrutura de repetição, eu criava lá um trecho de programa para calcular o reajuste de salário de uma pessoa, de um funcionário. Usando o comando para, eu determinei a quantidade de pessoas. Então, por exemplo, eu quero que reajuste o salário de 100 pessoas. Com o comando enquanto, eu consigo calcular de vários. Já percebo, eu não estou mais falando em quantidade de pessoas, de funcionários que eu quero que reajuste esse salário. Eu estou me referindo a várias pessoas. Não informei a quantidade. Ou seja, então nesse caso eu não sei a quantidade de pessoas que eu vou reajustar salários, eu preciso que aquele trecho de programa que reajusta o salário seja repetido várias vezes, tá? Então quando chega nessa situação, eu utilizo o comando enquanto. Uma observação importante, eu posso também, veja bem aqui, eu posso também utilizar quando eu sei a quantidade de vezes que o trecho de programa vai ser executado. Ou seja, se a gente perceber aí as duas definições que eu escrevi nesse slide, vocês vão perceber então o seguinte, que o comando enquanto faz, o para faz em parte. Ou seja, nessa última definição aqui, tanto para quanto enquanto fazem. Porém, essa primeira aqui, que ele é usado quando eu não sei a quantidade de vezes que os comandos do interior do laço serão repetidos, serão executados, né? Então, ele já tem essa diferença em relação ao comando para, né? Ele faz um pouquinho a mais que o comando para. Tudo bem? Bom, como que fica a sintaxe desse comando então? Lembrando, sintaxe é a forma correta de escrever o programa. Eu vou criar uma variável que vai controlar o laço de repetição, né? Então, por exemplo, se eu tinha lá no para x de 1 até 100, faça, né, passo 1, faça, a variável que controla o laço de repetição é o x. Então, eu vou ter que iniciar a variável de controle do laço aí, nesse ponto. Então, se lá era para x de 1 até 10, de 1 até 100, eu estou querendo dizer que o x começa com 1. Então, aí eu vou fazer aí, ó, x recebe 1, por exemplo. Vai ter um exemplo prático logo depois desse slide, tá? Dessa apresentação dessa página de slide. Então, eu tenho aí, ó, logo em seguida eu vou escrever iniciar o comando enquanto. Então, vou colocar aí, ó, enquanto, e aí eu vou pôr o teste condicional que vai determinar para mim quando é que ele vai... Quando, até quando ele vai fazer isso, tá? Então, aqui eu vou colocar assim, por exemplo, se eu tinha um para indo de 1 até 100, com x, né? X de 1 até 100, aqui o meu enquanto aqui dentro desse teste condicional, enquanto o x for menor ou igual a 100, tá bom? A gente já vai ver a prática disso. Aí eu vou escrever os comandos do interior do laço, ou seja, eu quero que repita o trecho de programa que vai fazer o reajuste de um salário aí.
Então, você vai colocar o trechinho que você quer que repita nesse trecho aí, ó, nos comandos do interior do laço. Só lembrando, esse sinal de menor e maior aqui, eles não existem na sintaxe, tá? É só para determinar o que vai nesse ponto aí. Em seguida, antes de finalizar o enquanto, que o enquanto é um fim do enquanto aí também. Antes do fim do enquanto, o que eu vou colocar? Eu vou ser obrigado a alterar o valor inicial da variável. Ou seja, é como se fosse o passo. Só que eu vou determinar o passo, então, dentro da estrutura de repetição. Ele não é como no para, que eu colocava lá passo 1, ele já ia fazendo um incremento de 1 automaticamente para mim. Eu tenho que escrever, por exemplo, uma instrução que vai somar 1 nessa variável que vai estar controlando o laço. Somar 2, somar 3, vai depender de quanto você quer o passo. Isso para quando for determinado um número X de vezes que vai ser executado, que ainda não é, nesse exemplo aí, o caso de eu fazer várias vezes, como eu tinha dito. Por enquanto, a gente vai exemplificar o caso de como eu executo o laço de repetição uma quantidade X de vezes, determinadas pelo programador. E aí, sim, eu tenho o fim do enquanto, tá? Então, aí, ó, onde essa instrução iniciar variável de controle do laço, eu coloquei aqui, ó, refere-se à leitura ou atribuição. Atribuição eu dei um exemplo. X recebe 1. A leitura, então eu vou colocar uma leia X para iniciar o valor. Quanto que vai valer o X inicialmente? A gente vai ver isso na prática. O teste de condição é que vai determinar a saída do laço aqui, tá? E os comandos do interior do laço, que é essa linha aqui que eu estou me referindo. E aí, por fim, o alterar o valor da variável que controla o laço, que eu vou ter que, eu, programador, determinar qual vai ser o próximo o valor da variável que vai estar aqui inserida no teste condicional, que controla a execução do laço, tá? Como que fica isso, então? Como é que funciona o laço de repetição do comando enquanto? Presta atenção. Primeira coisa, a variável que controla o laço, ela deve ser iniciada antes do comando enquanto, como eu tinha falado, através de um comando de atribuição que eu, programador, determino, ou eu escrevo um comando leia lá para o usuário determinar o valor de início. A gente vai vendo na prática isso. Quando ele encontra a linha do comando enquanto, então ele vai fazer um teste. Oh, isso aqui deu verdadeiro? Se der verdadeiro, os comandos do laço serão executados. Escutem bem isso. Se o teste condicional der verdadeiro, entra no laço de repetição. Se ele der falso, ele não executa o laço e ele abandona o laço de repetição. Ele sai do laço de repetição. Tá? Ou seja, os comandos que você escreveu para repetir não vão ser executados se der falso. Presta bem atenção nisso. Se deu verdadeiro o teste, entra no laço de repetição. Deu falso, abandona o laço de repetição. Tá? Então é importante aí, ó, o enquanto não tem o passo, tá? Ou seja, ele não tem um passo automático. Cabe ao programador criar uma forma para variar o valor da variável que controla o laço de repetição. Se você não fizer isso, o que vai acontecer? O laço seu vai entrar em loop infinito e nunca mais para de repetir aquilo. A gente vai ver um exemplo depois disso lá na programação, tá? Bom, vamos escrever aqui um exemplo então. Aí, ó, usando o comando para, a gente tinha uma situação igual a essa aqui, ó. X de 1 até 10, passo 1, faça. Então, o X de 1 é o início, eu estou iniciando a variável que controla o laço. O até 100, até 10 aqui que eu estou dizendo, eu estou estipulando o final. O X vai ser executado de 1 até 10, ou seja, eu determinei aqui o final do laço de repetição. E o passo 1 é o incremento em X que eu estou determinando. Né? Isso a gente já tinha visto na videoaula passada. Como é que eu transformo isso para o enquanto? Veja bem, o X de 1, eu coloco aqui, ó, X iniciando de 1. Então, esse que está em amarelo aqui é o que está em amarelo aqui. Ó.
enquanto x menor ou igual a 10, que aqui ele vai até ele valer 10, inclusive quando ele vale 10. Ou seja, enquanto ele for menor ou igual a 10, ele vai fazer essa linha de comando que eu tinha escrito aqui dentro. O passo 1, passando para o comando enquanto, ele é escrito nesse ponto, é a última linha de comando que vai dentro do comando enquanto. Ou seja, se aqui o passo é 1, eu estou querendo dizer que eu estou somando 1 em x. Então, por isso que eu escrevi aqui, ó, x recebe x mais 1. Né? Então, isso está explicado aqui embaixo para vocês. Tudo bem? Bom, quantas vezes um laço de repetição do comando enquanto ele é executado? Disse, então, que um laço de repetição, usando o comando enquanto, ele é executado 0 ou várias vezes. 0 ou n várias vezes, tá? Por que isso, Albert? Se eu voltar aqui um pouquinho, ó, se eu tivesse colocado aqui, ó, x recebe 11, enquanto x for menor que 10, faça. Mas aqui não. Aqui não ia executar nenhuma vez, porque se eu colocasse 11 aqui, ele já ia dar um valor maior que 10. Então, ele ia abandonar o laço e continuar a execução após o fim do enquanto. Por isso que ele disse aí que um laço de repetição do enquanto ele pode ser executado 0 ou várias vezes. Isso é pergunta de concurso público, tá? Então, como que ele é executado várias vezes, então? Ou seja, o usuário determinar quantas vezes o laço é repetido. Você pode fazer um trecho assim, ó. Você pergunta para o usuário assim, você deseja iniciar a impressão da palavra teste? É um exemplo, adaptando aquela situação que eu tive lá, que eu imprimi 10 vezes só. Aí você manda ele ler. Leia a RESP. A resposta do usuário vai ser S ou vai ser N? Aí eu pergunto assim, ó, enquanto a resposta do usuário for sim, faça. Ou seja, ele respondeu que ele quer iniciar? Quero. Então, sim. Se sim, o que ele vai fazer? Escreva teste, e aí eu tenho que mandar ele ler de novo. Aí, só que aqui dentro do laço de repetição eu pergunto assim, você quer continuar imprimindo? Sim ou não? E aí ele vai responder, vai dar a resposta dele aqui. Se for sim, ele vai voltar aqui para cima e vai perguntar assim, a resposta que ele deu aqui dentro, ó, continua sendo sim? Se for sim, se for verdadeiro, né? Ele vai executar de novo, vai imprimir o teste de novo e vai perguntar de novo, quer que eu continue imprimindo isso aqui? Aí o usuário vai responder, até que ele responda N. A partir do momento que ele responder N, ele abandona esse laço de repetição aqui e passa a executar os próximos comandos que estiver depois do fim do enquanto. Observação, repara que o usuário determina se inicia ou não o laço. Se ele responder ali no início não, N, enquanto o RESP é igual a S. Se ele respondeu N, ele não vai executar o laço uma vez, tá? Por isso 0 vezes. Repare também que a repetição se dará somente se o usuário continuar respondendo S. Aonde? Aqui, ó, nesse trecho de programação aqui, que eu, programador, defini. E aí é o seguinte, no exemplo acima, o programador não sabe quantas vezes o lápis será executado. Por quê? Porque o usuário é quem determinará essa condição. Ou seja, vai ser se ele responder sim ou não que vai ser executado. Então, quando você quiser que o usuário determine, você tem que lembrar de perguntar, iniciar a variável RESP que controla o laço aqui antes, ó. Ou seja, através de uma pergunta assim, ó. Você quer iniciar o cálculo, por exemplo, do reajuste de salário? Sim ou não? Sim. E aí você faz o cálculo e aí pergunta, você quer calcular de outro funcionário? Sim ou não? E aí ele vai responder se sim ou não para dar continuidade para cálculo de um novo salário de funcionário. Certo, gente? Então, a estrutura de repetição do comando enquanto, ela funciona dessa forma aí. Tanto faz para números determinados de vezes ou para N vezes que o usuário vai definir isso, certo? Vou passar isso aí agora para deve ser para o pessoal da informática, e aí o pessoal da eletrônica e também da informática tem condição de fazer a lista de exercícios do segundo bimestre pela segunda vez agora usando o comando enquanto. Falou, gente? Valeu aí pela atenção.